Olá, nobres amigos, nobres vassalos. Neste vídeo aqui, que não é um assunto tão formal assim, não é uma idade média em si, estou trazendo mais uma reflexão para vocês. E por que eu trago essas reflexões para vocês, antes de começar a reflexão em si? É porque eu às vezes acredito que é importante trazer para vocês a forma como eu penso, para vocês entenderem um pouco também. Não ficar uma coisa meio jogada. Ah, da onde vem esse tipo de ideia do Docas, da onde vem esse outro tipo de ideia. O que eu quero trazer é justamente isso, eu quero que vocês possam entender um pouco da onde vem essas linhas de raciocínio e todo o resto aí que eu acabo trazendo. Então, neste vídeo, falarei aqui sobre a síndrome de pessoa importante. Sim, provavelmente não é esse nome que isso recebe na psicologia, mas tampouco eu sou um psicólogo. Então, no fundo, o que eu quero mais é trazer a reflexão mesmo. Se vocês souberem o nome real disso, por favor, deixem nos comentários. Eu mesmo não sei de tudo, então eu estou disposto a errar para tentar aprender também e poder ouvir de vocês algumas verdades quando eu realmente estiver errado. Mas, vamos lá. A síndrome da pessoa importante. Como eu a defino? Vocês devem saber que existem youtubers de todos os tipos. Youtuber que fala disso, que fala daquilo, que fala de não sei o que lá. Porém, uma coisa vocês devem notar. Um padrãozinho. Com raríssimas exceções, todo youtuber mais top de determinada coisa tende sempre a um tipo de precaução, que geralmente é falar somente aquilo que é considerado aceitável de ser dito. Como assim, Docas? Vamos falar assim. Não sei se politicamente correto ainda é um termo bom para ser utilizado para isso, porque virou um mar de baboseiras ideológicas e coisas assim no mundo de hoje, seja pro lado A ou pro lado B. Mas antes de ter virado esse mar de baboseiras, o politicamente correto, ele geralmente servia para dizer às pessoas o que era aceitável ser dito ou não sobre determinado assunto. Como, por exemplo, vai andar de bicicleta? Coloca capacete. Lógico, eu não estou questionando neste caso que colocar capacete torna um passeio de bicicleta mais seguro. Eu sei que torna. Mas a pessoa com essa síndrome teria medo de deixar de falar para a pessoa usar capacete. Ela simplesmente teria medo de ignorar essa informação. Mesmo que, de fato, ela não fosse essencial em si. Porque dá pra pressupor que as pessoas já sabem disso, que é mais seguro, apesar de algumas pessoas andarem sem capacete. Porém, geralmente, essas que andam sem capacete costumam andar em... Tem os loucos que vão fazer besteira, mas muitos dos que andam sem capacete vão, andar na rua da própria casa, onde é tranquilinho, não vão fazer grandes passeios, pegar grandes velocidades e coisa assim, né? Então, não necessariamente essa informação é essencial, mas o tipo de pessoa com essa síndrome haveria como se fosse de forma indispensável, se fosse até um crime não ter falado ela. E por que isso? Por ser uma pessoa que, pelo menos em seu âmago, acredita ser tão importante, ser tão seguida por outras pessoas, que as pessoas vão seguir cegamente o que ela fala. Ou vão ouvir de forma cega o que ela fala, seja para bem ou para mal. Que por ela ser importante e relevante, as pessoas não vão se preocupar com a informação em si, mas com o fato de ela ter falado. E por isso ela pode temer um processo, porque, eu não falei que era para usar capacete andando de bicicleta e a pessoa caiu sem capacete e me processou. Como se isso não fosse responsabilidade individual de cada um que fez a besteira que fez. E se vocês observarem, com raríssimas exceções, como eu estava falando, todo youtuber mais top de cada categoria tem essa síndrome. Você consegue pegar um pouco disso em cada... que está no topo da cadeia de cada um, que tem mais inscritos, no que tenta fazer um trabalho mais profissional. Mas agora, Docas, tudo isso nós já sabemos. Por que você está trazendo isso aqui no canal? Estou trazendo aqui pelo seguinte. Essa síndrome de pessoa importante geralmente acaba causando uma coisa até engraçada, que em função da importância que a pessoa acredita ter, ela muitas vezes vai deixar de falar coisas que ela sabia, que ela acredita, que ela tem certeza, meramente por não estar dentro da camada do aceitável. Então ela é capaz de dar uma informação errada de verdade, por não ser aceitável dar a verdadeira, ela acaba preferindo dar uma informação falsa meramente por ser aceitável, ser o que é considerado aceitável hoje. E aqui eu não tô entrando, só nos politicamente corretos, só naqueles que querem salvar o mundo, ou tanto por A quanto por B. Nesse caso eu falo tanto a galera da lacração quanto os crenteiros fanático, né? Não, eu falo de gente normal mesmo, mas que às vezes tem medo de ser encarada como... Viu? Vem, esse cara é impróprio porque ele fala uma coisa que não é aceitável. Ter o medo de não ser aceito. Ou de depois isso gerar um processo porque, viu? Besteira porque ele não falou sobre isso. Tá certo também nesse ponto porque nosso mundo tá cada vez mais chato esse negócio de processo. No passado, você tinha que comprovar uma ligação real da pessoa com o que aconteceu para poder processá-la. Hoje, pessoas podem processar por qualquer besteirinha, né? Esse negócio de ter que se prender ao aceito acaba gerando uma depreciação da qualidade do conteúdo.
o medo de errar, assim, o medo de não ser aceitável, acaba gerando uma depreciação da qualidade. Que lógico, muitas vezes acaba passando despercebido porque esses caras são os super profissionais de suas áreas, né? Então muitas vezes passa despercebido por isso, porque eles são tão bons que a gente não consegue ver o que eles deixaram de fazer ou falar, ou de trazer de informação, porque eles já são tão tops assim no que fazem, que pra muita gente não tem nem sentido questionar. Mas sim, acaba interferindo negativamente porque em função daquilo que a gente perdeu, daquilo que deixou de ser feito, em função desse medo. E agora você está se perguntando, mas por que você está falando sobre isso, Docas? Sim, realmente faz todo sentido o que você está falando. Essa troca de uma maior disponibilidade de coisas para trazer, de novidades, de informações, em troca de uma segurança contra um processinho ou contra ser mal visto, contra uma imagem possivelmente arranhada. O que eu quero dizer é que, há muito tempo atrás, quando eu acabei de começar o canal, eu ainda pensava dessa forma. Eu falava lá uns negócios sobre armas, mas acreditava lá, olha, eu não posso falar sobre isso por lei, olha, isso tá certo, isso tá errado, botar todas essas informações antes de todos os vídeos. E com o tempo eu fui percebendo que isso era meio desnecessário, né, em todos os vídeos. Talvez um vídeo para explicar isso, beleza, já desse conta do que é o aceitável e do que não é. Explicar o que é o aceitável. Mas ter que colocar em todo o vídeo acaba virando muito mais uma chatice pro público que tá vendo do que realmente algum ganho real para ele. Sem falar que deixar de falar o que é inaceitável, o que não é considerado dentro do aceitável, por não ser considerado dentro do aceitável, quando poderia ser uma informação útil e relevante, seria perder informação, seria perder qualidade, perder visões diferentes. Então, muitas vezes eu vejo que vocês me criticam porque, eu falei algo que não condizia exatamente com uma informação que vocês conheciam, ou por isso ou por aquilo. Olha, às vezes eu realmente estou negando visões antigas porque eu realmente estudei uma coisa que foi numa direção diferente daquilo que era então tido como aceitável. Às vezes só coloquei em conflito com outra possibilidade, ou quis trazer uma visão diferente, como por exemplo, eu vivo trazendo a visão dos germânicos como uma coisa e os nórdicos como outra. Para muita gente, germânico e nórdico é tratado como o mesmo tema, mas por exemplo, como o estudo que eu tive até agora, eu pude concluir que há diferença sim, pelo menos em parte. Então é interessante trazer porque é uma coisa nova, é uma coisa a mais, apesar de para muita gente poder não estar dentro da janela do aceitável, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que no passado eu percebi o quanto isso era incômodo, era problema, tanto pra mim quanto pra vocês, né, que estão assistindo o canal. Que não havia vantagem real em manter uma coisa dessas de super formalidade, mesmo porque o assunto que eu trato não é um assunto que vai realmente gerar problemas de segurança para com as pessoas. Então, muito da minha forma de agir, de pensar e de colocar conteúdo aqui, eu falo abertamente, prefiro falar, olha, cara, eu não sou um acadêmico, eu sou um medievalista por hobby, eu adoro estudar coisas sobre a genética, mas eu não sou um historiador formado, eu sou por hobby. Prefiro falar isso do que ter que falar algumas verdades que para o mundo acadêmico possa não ser tão bem aceito. Eu prefiro poder falar essas verdades, mesmo correndo o risco de ser criticado porque não é a visão oficial, porque não é isso, não é aquilo, do que deixar de falá-las, do que deixar de trazer para cá. Então, eu entendo que muitos me critiquem porque eu não tô fazendo, eu não sei o que, não é a visão exata, tem um professor de história que explica isso de forma mais formal, tem não sei o que. Cara, eu não quero deixar de falar algumas coisas só porque não é o considerado mais aceito. E é muito disso que eu acabo trazendo. E eu sei, infelizmente isso não vai agradar todo mundo. Mas nada que eu fizer vai agradar todo mundo. Só que eu prefiro que a perda seja por ter feito alguma coisa bacana do que por ter deixado de fazê-la. Por medo de, eu não tô nos aceitos. Eu não tô entre aquilo que é considerado aceitável. Aquilo que é a versão oficial. Prefiro trazer uma coisa assim. Porém, é lógico, em situações que realmente envolvam segurança, falar a verdade, né? Porque eu também não quero colocar a vida de ninguém em risco. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo há um tempão atrás sobre armas de fogo. Eu lembro que na época eu fiz até levantando uma coisa incorreta de que outro canal de coisas medievais falou. Não lembro agora tudo com detalhes para falar assim aqui. Esse vídeo é antigo, mas deve estar aqui no canal ainda, quem quiser procurar. Quando eu desmenti a ideia de que armaduras de placa, porque a armadura de um formato X e não Y, ela vai proteger de uma arma de fogo. Quando eu sei que na verdade não vai, né? Porque a arma de fogo, o protegia dela na época era a chance de acerto mesmo. Ela era muito imprecisa. Porém, o poder de impacto dela de quebrar a armadura, ela sempre teve. Não foi uma coisa nova, o poder de quebrar o ferro, quebrar a armadura. O que acontecia na época era a imprecisão dela. Então, esse tipo de coisa eu tive que trazer, né? Pode ser uma visão diferente? Pode, mas coloca em risco a segurança de alguém. Então, neste caso. Porém, se eu tivesse alguma informação que
provasse o contrário, não deixaria de falar ela, porém eu ainda falaria com relação à segurança da pessoa, falar, olha, porém um adendo, olha, não arrisque isso de verdade. Não é porque alguma teoria diz que isso era possível na época que realmente é verdade, né? Você pode acabar se machucando no processo. Aí eu acho válido, acho interessante também. Bom, mas enfim, acho que por esse vídeo é isso. Com esse vídeo vocês podem compreender muito a minha visão do que eu falo de forma tão informal, ou por que eu nem sempre trago a fonte mais acadêmica ou coisa assim. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido um pouco melhor minha visão por este vídeo isso. E até a próxima, nobres amigos!